tarde a todos. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, à organização a oportunidade de apresentar alguns dados da investigação realizada, então, no âmbito do meu doutoramento. A comunicação é da minha autoria, assim como das minhas orientadoras, a professora Alexandra Esteves e a professora Amélia Figueiredo. Os dados que apresento referem-se, então, aos feridos no terremoto de 1755, em Lisboa. O efeito mais visível do terremoto do 1º de novembro de 1755 foi a quase destruição da capital do reino, tal como se encontra evidente nos registros iconográficos a que deu origem. Incontestável foi a dramática existência de milhares de vítimas e a dor que ocasionou e que se encontram referidas em imensas fontes impressas. A cidade de Lisboa, a quando o terremoto do 1º de novembro de 1755, ficou entregue ao seu destino, pois nunca tinha sido previsto nem acautelado tudo o que uma calamidade do género pudesse trazer para a população. Uma catástrofe natural desta grandeza produz um grande impacto sobre a saúde de uma comunidade que pode ser imediato ou tardio, e as mudanças no estado de saúde podem ser atribuídas ao evento original ou resultar de acontecimentos que lhe sucedem. Mortes, lesões e outros traumatismos mais ou menos graves, resultantes de um desastre deste género, são muitas vezes causadas pela destruição das infraestruturas existentes. O Hospital de Todos os Santos quase foi destruído no seu próprio dia, tendo ficado o edifício quase completamente arruinado. Os doentes que escaparam foram levados para as enfermarias provisórias construídas no Rossio, nas casas de D. Antão de Almada, nos celeiros do Conde de Castelo Melhor e no mosteiro de São Bento da Saúde. Os objetivos desta apresentação é então quantificar e caracterizar as vítimas que deram entrada nos edifícios provisórios construídos para acolher as vítimas do terremoto. A metodologia usada é uma abordagem sistemática por meio de recolha, organização e avaliação crítica dos dados, obtidos através da consulta de documentos originais guardados no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, aqui em Lisboa. E os documentos analisados para esta apresentação pertencem ao Fundo do Hospital de São José, livros 1461 e 1479. No livro 1461, referente às entradas entre 6 de novembro de 1755 e 12 de setembro de 1756, estão registados 628 doentes, mas só foram possíveis analisar 150, constando desta lista 57 falecidos que aparecem no final da mesma. Existem ainda entradas nos dias 4 e 5 de novembro, o que parece sugerir que o livro foi iniciado a 6 de novembro e sendo arrolados posteriormente doentes que foram admitidos nos dias anteriores. Dos registros observados, sobressai o facto de alguns doentes transportarem consigo para o hospital colchões e roupa de cama. Este facto pode indiciar a falta destes bens essenciais nos tempos mais próximos da calamidade que afetou Lisboa. E podemos ver um dos registros que se encontra, então, no referido livro 1461 e que diz, passo a citar, Severa Maria, viúva de António Lopes Pereira, natural da freguesia de São Gregório de Óbidos, residentes na Rua de Mouros, ficando desfalecida, fato, um colchão, um cobertor, um lençol, 2 saias, uma capa, entrou a 3 de novembro de 1755, ambas as pernas quebradas e faleceu a 17 de novembro de 1755. Isto é um dos muitos registros que consegui encontrar no livro, que supostamente será o que os profissionais de saúde à época faziam quando a entrada dos doentes nos hospitais. Dos 150 registros que analisamos, podemos concluir que apenas 4 doentes deram entrada por outro motivo que não o trauma. São eles os que apresentavam como motivo de admissão doudo, 2 com erisipela e uma doente desamparada.
De referir que apenas um registro aparece como sendo criança, era o registro número 85, e cujo motivo era ter ambas as pernas quebradas. De referir que esta criança está registado que veio a falecer no dia 15 de novembro do mesmo ano. Dos 146 registros de feridos analisados, constatamos que 86 mostravam ferimentos nos membros inferiores, 22 na cabeça, 14 alegavam o corpo moído ou pisado, 9 apresentavam-se entrevadas, 9 tinham ferimentos nos membros superiores e 3 em ambos os membros. Havia ainda aí registro de 2 doentes com ferimentos nas costas e 1 com ferimento por arma branca na região abdominal. Das 9 doentes que deram entrada como motivo entrevada, é de referir que 8 faleceram. Se associarmos o termo entrevada àquele que não se podia mover ou que se encontrava paralisado, podemos extrapolar para os doentes com parésias ou plegias decorrentes de traumatismos vertebromedulares, o que também se adequa ao tipo de vítimas encontradas nos grandes eventos cataclísmicos, como o terremoto em causa. No que se refere aos doentes com traumatismos nos membros inferiores, dos 86 feridos encontrados, podemos observar que o maior número se refere a doentes com uma perna quebrada. Seguem-se doentes com outro tipo de lesões que estão de acordo com os registros mais recentes, que afirmam que a maioria esmagadora dos problemas de saúde relacionados com os sismos são lesões ortopédicas provocadas por elementos não estruturais, como, por exemplo, móveis, enfeites ou luminárias. Este quadro que apresento refere-se a doentes de ambos os sexos que deram entrada nas enfermarias dos hospitais provisórios nas portas de Santo Antão e do Rossio, com início logo no dia do terremoto. Neste livro, os primeiros registros de entrada que se conseguem identificar referem-se a feridos, mas passado alguns dias que não se conseguem contabilizar, passam a ser mais frequentes os doentes com febres. Podemos aqui pensar que algumas destas febres podem dever-se a complicações de ferimentos não tratados. Este outro quadro refere-se a doentes de ambos os sexos que deram entrada nas enfermarias, então, dos hospitais provisórios das portas de Santo Antão e Rossio, com início em junho do ano seguinte ao terremoto. Ressalta aqui o facto do número elevado de doentes com problemas mentais, o que pode significar o resultado do stress pós-traumático não tratado, resultante dos tempos difíceis no pós-terremoto. Não sabemos se assim foi, se são doentes mentais, e como hoje já foram referidas nas comunicações da manhã, que estavam internados no Hospital Real de Todos os Santos, que com a sua quase destruição saíram e depois voltaram, se foram doentes de facto, ficaram traumatizados com o terremoto. E que nós chamamos hoje o stress pós-traumático. Este distúrbio pode ter manifestações diferentes nos sobreviventes, consoante o impacto físico da catástrofe é direta ou indireta. São considerados sobreviventes primários os que experimentam o máximo da exposição ao evento traumático e sobreviventes secundários os que são familiares próximos das vítimas primárias, sendo que no terremoto do 1º de novembro podemos dizer que, pelos registros encontrados, quase toda a população de Lisboa pode ser considerada sobrevivente primária ou secundária, ou seja, se não sofreu os ferimentos no corpo, tinha quase com certeza vítimas que os sofreram. Como notas conclusivas, podemos dizer que o tipo de vítimas encontradas encontra-se na tipologia existente dos grandes eventos cataclísmicos, como o terremoto em causa. Grande parte destes doentes apresentavam vários tipos de traumatismos em simultâneo, podendo ser chamados de politraumatizados, o que se adequa ao tipo de ocorrências que sofreram. O tipo de lesões apresentadas está de acordo com as inscrições mais recentes, que são lesões de tecidos moles e lesões ortopédicas provocadas por queda e ou elementos não estruturais, como móveis, efeitos ou luminárias, como já foi referido. Nos primeiros dias,
Os registros referem-se mais a feridos e nos seguintes mais a doentes com febres, o que nos leva a inferir que talvez estas sejam decorrentes de ferimentos não tratados e que evoluíram posteriormente para infecções. Sendo o stress pós-traumático um distúrbio psiquiátrico grave, causado pela experiência ou testemunho de um ou mais eventos que ameaçam a vida, o número elevado de doentes com problemas mentais pode significar o resultado, então, de um distúrbio não tratado. E estes quadros enquadram-se no que hoje sabemos sobre a cinemática do trauma. Muito obrigada.